Ainda sobre arrecadação, a pergunta do diretor da FEComércio, José Carlos Baqueiro. Todos afirmam que Salvador não se sustenta, pois a arrecadação não cobre as suas despesas. Como o senhor pretende resolver o problema sem aumentar a carga tributária? Eu vou aumentar a carga tributária, não tem jeito. Acabei de dizer. Vamos para Oswaldo Campos. Para quem pode pagar, é claro, né? Para quem não já está pagando aí, já está enfocado, a gente vai liberar. Hoje, uma pergunta da plateia, Oswaldo Campos, da FIEB. Ele disse que o candidato Mário Kertes afirmou na FIEB que, se eleito, vai transferir o porto para Aratu. A Semineto anunciou a municipalização e Pellegrino vai manter a Codeba federal. Qual a sua proposta para o porto? Olha, é evidente que precisamos pensar sobre a situação portuária. Depois dessa via e o gastança que foi feito para a construção dessa via portuária, fica difícil tirar esse porto daí, porque a gente vai virar um mausoléu, aquele monte de concreto que ficou sobre a rótula do abacaxi. Então, qualquer pensamento que aponte nessa direção, na verdade, é absurdo, não dá nem para se admitir. É evidente que nós vamos estabelecer os diálogos necessários aí com o governo federal e com o governo estadual para fazer com que aquela área, de fato, ela possa, vamos dizer assim, assumir uma outra característica que não é de uma área portuária e que, de fato, possa ter um destino que possa se articular, como vários projetos que já estão sendo apresentados, do qual, né, nós temos observado vários deles, mas que não vamos revelar assim as nossas reais intenções, porque nós achamos que isso é um planejamento que precisamos fazer com toda a cidade. Mas nós acreditamos, sobretudo, que precisamos requalificar o comércio, não temos dúvida. Nós precisamos, sobretudo, fazer que o comércio seja um espaço, uma área de entretenimento, que seja aberto não só para o turismo, mas para o nosso povo. Para que isso aconteça, nós precisamos trazer os trens do subúrbio, sua extensão dos trens do subúrbio até o comércio, melhorando a mobilidade urbana, acabando com a segregação socioespacial, para que o nosso povo também possa se beneficiar das reformas e da requalificação que aquele espaço urbano vai sofrer. Eu tenho certeza que não será nenhuma estupidez do tipo retirar o Porto de Salvador, mas eu tenho certeza que nós queremos encontrar uma solução melhor e mais adequada para aquela área. Pergunta de internauta: o que o senhor pretende fazer com o comércio ambulante do centro, que é uma balbúrdia, sem qualquer ordenamento? Olha, o que nós vamos fazer é pensar naquelas pessoas como também, vamos dizer assim, participantes da nossa economia. Perfeito? E quero recuperar aqui um fato que é importante pensar, que essa cidade, mesmo no processo de colonização, os ambulantes e as quituteiras, principalmente negras, escravos libertos, etc., ganhavam as suas ruas, a sua vida e reproduziam as suas existências nas ruas dessa cidade. Quero dizer que essa cidade vem sendo modificado o seu perfil, uma cidade que tem tradicionalmente, uma história, de vida na rua. Essa cultura está sendo submetida a uma lógica que precisa ser repensada, porque nós precisamos conciliar a tradição com a modernidade e submetida à lógica da produção, da economia, dos espaços que tem submetido a uma nova modelo de compartilhamento da vida social e econômica, que é a condenável, em parte da condenável lógica de submissão à nossa cidade, à cultura dos shoppings. Essa cidade foi a cidade das feiras livres, essa cidade foi a cidade da feira mais importante da América Latina, que é a Feira do São Joaquim, que nunca teve a importância devida. Essa cidade precisa ser pensada para todo o nosso povo, que uma parte dessa economia que nós chamamos de informal ambulante, ela tem uma pujança, e que se não fosse essa movimentação através desse mercado informal, e principalmente dos ambulantes, nós viveríamos com índices alarmantes de desemprego nessa cidade. Perfeito? Então, nós não podemos pensar na organização e ordenamento do comércio, das ruas, etc., apenas pensando pela lógica da faxina étnica, do disciplinamento. Nós temos que pensar como é que nós vamos dar solução para que aquelas pessoas continuem produzindo a sua existência, para que aquelas pessoas que não querem optar pela marginalidade, pelo tráfico de droga, etc., tenham oportunidade de trabalhar dignamente. É dessa forma que eu quero pensar a nossa cidade. Eu tenho certeza que encontraremos soluções que não essa que tem nos sido apresentada. Uma delas eu já cheguei até a pensar, e vou especular aqui porque é possível.
Por exemplo, a estação rodoviária já não cumpre, para mim, o papel que ela desempenhou há anos atrás do desenvolvimento desse novo vetor aqui na nossa região. Por exemplo, ali poderia ser um shopping popular a céu aberto que poderia abrigar milhares de ambulantes e que ali poderiam produzir de forma digna e ordenada a sua existência e aquela estação rodoviária ser transferida para um lugar que melhor pudesse fluir o nosso trânsito, e não ali naquela unidade. Por exemplo, essas poderia ser uma das soluções que nós poderíamos apresentar. Pergunta da editoria de política do Jornal à Tarde. Quais são os reordenamentos de gestão que estão previstos numa eventual administração sua? Que secretarias e órgãos o senhor pretende criar e quais pretende extinguir? Olha, primeiro, assim, é necessário pensar a administração, né, não como uma coisa, uma maquininha que você reduz e amplia, certo? Como um joguinho de computador, evidentemente. Nós temos que pensar naquilo que é estratégico no nosso investimento. O João Henrique criou várias secretarias, né, mas concentrou aquilo que era fundamental na sua lógica de governo. Colocou sobre um guarda-chuva o maior orçamento da prefeitura, que é a CETIM, que todos vocês sabem, que é a Secretaria de Transporte e Infraestrutura. Aí eu pergunto, para quê? Né? Sucateou a SUCOM e os principais órgãos, né, que funcionam, que poderiam estar fazendo o planejamento da nossa cidade, a manutenção da nossa cidade, acabou com a nossa fábrica de asfalto, está lá, que tinha um asfalto de boa qualidade, que produzia até 300 toneladas de asfalto, desmontou praticamente, está sem insumo. Por quê? Porque lá gera uma governança de interesses para atender os interesses fisiológicos das diversas bancadas que dão sustentação ao prefeito na Câmara. Privatizou quase toda parte da máquina pública e nós temos que rever esse processo. E como vamos rever isso? Vamos fazer concurso público, recuperar a máquina pública, dar poder para os funcionários públicos e, nesse sentido, queremos fazer com que, né, acabar com os cargos comissionados, que são por onde entram os interesses privados para controlar a máquina pública, porque nós acreditamos que os cargos de gerência, supervisão, operação, tem que ser do cargo de carreira, assumido por aqueles que trabalham e são concursados no serviço público. Claro que os secretários vão ter o seu staff de governança, o seu gabinete, etc. Não temos dúvida sobre isso. Mas o controle da máquina pública efetiva deve ser, na minha avaliação, a partir dos cargos de carreiras, porque assim a Constituição, né, e o governo republicano assim atribui a eles essas funções. Perfeito? Então, queremos pensar dessa forma. A secretaria, nós queremos dizer que nós pretendemos, inicialmente, desmembrar a Secretaria de Transporte e Infraestrutura, queremos criar a Secretaria de Cultura nessa cidade, precisamos pensar, queremos ter um orçamento para a cultura, mais do que é investido, queremos pensar em outras várias possibilidades, estamos recebendo, inclusive, contribuição dos diversos setores, aqui mesmo acabei de receber uma sugestão, né, de um setor importante para a criação de uma outra secretaria, que é a Secretaria de Abastecimento, por exemplo, que a gente nunca pensou sobre isso, mas que, né, está surgindo essas contribuições. Quer dizer, em certa medida, nós vamos pensar a cidade para tentar fazer com que a nossa máquina administrativa ela seja mais democratizada, ela seja democratizada, se torne mais leve, mas não significa dizer que nós vamos enxugar, reduzir pessoal ou coisa do gênero. Temos que investir, principalmente em pessoal e na qualificação dos funcionários necessários para fazer as obras e os planos necessários para garantir, vamos dizer assim, de que essa cidade volte a funcionar e melhore a nossa qualidade de vida. Nesse sentido, né, a nossa proposta de administração ela será descentralizada, será a partir de instrumentos de controles administrativos regionais, com participação popular, mas, sobretudo, com conselhos de colaboração dos diversos setores, assim como o Conselho da Cidade, com funções deliberativas, que possa nos orientar naquilo que for fundamental para a gestão da nossa cidade. Pergunta da plateia, Vitor Venâncio de Oliveira Costa. O candidato é contra a máfia das empresas privadas, apenas na prefeitura ou contra as grandes empresas privadas de um modo geral? Temos exemplos de cidades hoje, como São Caetano do Sul, que tem o maior IDH do Brasil, que foram impulsionadas pela iniciativa privada, em conjunto com uma boa administração pública. Eu quero dizer que máfias são iniciativas privadas, mas são ilegais, não é isso?
Então, nem toda iniciativa privada é ilegal, não é verdade? Se fosse assim, não existiriam, não é verdade? Então, nós queremos dizer que a iniciativa privada, de modo geral, para a gente, nós não a entendemos ela como máfia, perfeito? O que nós entendemos como máfia são os esquemas que estão se apropriando da máquina pública, e aí são alguns setores, e nesse sentido não é todo o setor, por exemplo, eu não acredito que todos os setores do transporte coletivo da nossa cidade, por exemplo, né, tenha essa mesma intenção que alguns grupos, ou seu grupo majoritário, tem, né, sobre a forma de pensar e racionalizar o transporte coletivo na nossa cidade, evidentemente. Perfeito? Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Assim como nós sabemos que os interesses de alguns grupos que estão na especulação imobiliária dessa cidade, que ganham muito dinheiro com isso, evidentemente, não são todos. Nós queremos dizer que nós acreditamos que há espaço nessa sociedade para todos. Agora, não é justo, né, de que os pequenos setores se utilizem de mecanismos ilegais, ilegítimos, okay, para se apropriar da máquina pública e submeter aos seus interesses. Portanto, a solução para isso é a transparência e o controle social sobre essas intenções. No mais, acho que todos os empresários que quiserem colaborar com o nosso governo, a partir do princípio da ética e do respeito à coisa pública, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nós estaremos aqui para isso. Nós estaremos aqui para isso. E é para isso que o governo precisa estar lá. Mas para garantir que isso seja feito de forma democrática e transparente. E não sobre corredores ou através do edano que se recebe ou de negociações nem sempre, vamos dizer assim, consideradas legítimas e legais.